Oi, eu sou Regina Célia Celebroni, psicóloga, mestre e doutora em distúrbios da comunicação. Eu estudo envelhecimento humano desde o ano de 2005, numa linha de pesquisa chamada Envelhecimento e Linguagem. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia estudar envelhecimento. Eu queria muito fazer um mestrado para ser uma professora diferente das professoras que eu tinha tido. Professoras que eu perguntava, fazia uma pergunta em sala de aula, que eu sempre fui muito curiosa, e ela dizia assim, na próxima aula eu respondo. E nunca chegava essa próxima aula. E eu era daquelas que assistia o Mestre com Carinho, a Sociedade dos Poetas Mortos, morria de chorar com aqueles professores empolgados, apaixonados que ensinavam sobre a vida. E a vida me levou para um mestrado na universidade onde eu dava aula no curso de psicologia. E aí, para minha surpresa, a minha orientadora me disse assim, eu pesquiso envelhecimento, envelhecimento. E eu me dei conta que a foto de papel de parede do meu celular era eu com a minha avó paterna. Eu falei, mas que coisa é essa? Porque eu amava essa avó que morreu com 103 anos. E eu acabava a aula na faculdade em São Paulo e eu corria para casa da minha avó para tomar chá com rosca. Então, por que eu não ficava com a galera, né? Por que eu ia com a minha avó? Porque minha avó era minha confidente, minha avó era minha amiga, minha avó me escutava sem me julgar. E aí eu fui descobrir depois, quando eu comecei a pesquisar o envelhecimento, que as pessoas que se aproximam dos estudos do envelhecimento, elas tiveram uma relação satisfatória com o idoso junto a si. Então, foi uma surpresa na minha vida cruzar o estudo do envelhecimento no meu caminho e ressignificar a minha história com idosos. Então, aí na minha vida aconteceu que minha dissertação de mestrado acabou virando um livro, Linguagem e Velhice, considerações acerca do papel da escrita no processo de envelhecimento. O meu doutorado também virou um livro, Grupos com Idosos, Lugares de Envelhecências, aonde eu acompanho então idosos desde 2005 que me contam como é envelhecer. O que eles fizeram na vida deles lá atrás para chegar na velhice, como eles chegaram. Então eu acompanho eles me contando do que deu certo, do que não deu certo, dos principais arrependimentos na vida, o que eles teriam feito de diferente. E me contam também que sentido que tem no envelhecimento escrever histórias de vida, participar de grupos. Então eu acabei me dedicando na vida a escutar idosos, a recolher, ser uma coletadora de vozes, como dizia minha orientadora do doutorado, para transmitir hoje para uma sociedade envelhecente, onde seremos maioria nas próximas décadas, um Brasil que está envelhecendo e quem se preparar para estudar para trabalhar com idosos, quem quiser estudar, aprender sobre o processo de envelhecimento humano, as teorias psicogerontológicas, vai certamente ter um lugar de trabalho, vai ter a oportunidade de ouvir histórias e ressignificar sua própria história, porque trabalhar com idosos é escutar sobre velhices, ter contato com a sua própria velhice. Você, ao mesmo tempo que você cuida do idoso que está lá fora, você cuida do idoso que está em você e repensa a sua própria velhice. Então foi uma surpresa muito grata no meu caminho ser uma pesquisadora do envelhecimento humano. A coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer.